Bom, então vamos começar. Bom, vamos ver se eu, cumpro aqui a missão de ensinar um pouquinho alguma coisa para vocês hoje. Eu gostaria de apresentar hoje uma proposta, que envolve dois objetivos. Um deles é fazer uma apresentação mais geral da minha pesquisa, das fontes com as quais eu trabalho, que eu já anunciei um pouquinho antes, da minha questão central também da pesquisa, e outra é discutir esse conceito de liderança religiosa, e a sua aplicação nesse sentido mesmo de um papel ocupado por mulheres no contexto medieval. Como eu já chamei atenção aqui, para o próprio título dessa apresentação, os casos com os quais eu estou trabalhando, achei que seria interessante começar logo apresentando as fontes que eu estudo, até porque eu acho que isso, assim, algumas das informações iniciais sobre elas dão uma ideia boa, do recorte que eu estou tentando abarcar na pesquisa. Então, dando uma olhada aqui em cada um dos documentos, em cada uma das mulheres retratadas, nós temos aí, assim, seguindo uma ordem cronológica mesmo, a princípio. Primeiro, Marie Dogny, de acordo com a própria geografia que registra a sua vida. Marie descendia de uma família nobre, tinha sido destinada ao casamento ainda muito jovem, mas escolheu a vida religiosa, num primeiro momento, junto com o marido, convencendo ele ali a acompanhá-la numa vida de castidade, de boas ações, de ações caritativas, até que eles se afastam, e ela vai viver com outras, primeiro sozinha, depois com outras mulheres religiosas. A geografia dela foi escrita em 1216, na região de Liege, onde ela vivia, pelo Jacques de Vitry, que era confessor de Marie e a considerava sua mentora espiritual. O texto ele teria sido escrito a pedido do bispo Fouque de Toulouse, que queria esse texto como um exemplo de uma vida piedosa em contraposição à espiritualidade que era difundida pelos cátaros, ali no sul da França. O nosso principal interesse nessa fonte, é o fato de Marie Dogny ser uma das principais personagens relacionadas ao movimento religioso das chamadas beguinas. Um pouco mais à frente eu vou falar mais sobre as beguinas, sobre o movimento como um todo, mas só como introdução mesmo, a gente costuma dizer de um modo geral que essas formas de vida não homogêneas, que a historiografia coloca sob esse guarda-chuva do termo beguina, tiveram início ali por volta de 1200, na região mais ou menos que nós conhecemos hoje como a Bélgica, e reuniu mulheres leigas que desejavam viver uma vida piedosa, uma vida religiosa, em comunidade ou não. Passando para o próximo. Clara de Assis, a personagem mais conhecida dentre as quatro, ela viveu de 1184 a 1253, e ela foi a primeira mulher a se juntar ao movimento de Francisco. Ela também pertencia a uma família nobre, mas ela saiu de casa aos 18 anos para se juntar a Francisco e, posteriormente, formou uma comunidade religiosa para a qual ela, inclusive, escreveu uma forma de vida, baseada nos ideais franciscanos. O processo de canonização, que é o documento que eu estudo, ele foi instaurado logo após a morte de Clara, em 1253, por ordem do Inocêncio IV, que era o Papa na época, e ele foi concluído em apenas 2 anos, 1255. No texto do processo tem os registros das respostas dadas pelas depoentes ao inquérito, sendo 15 companheiras de Clara e 5 testemunhas não religiosas, não do grupo de Clara, do grupo religioso de Clara. Eram pessoas assim, que conviviam com ela, com a família dela. E o destaque que tem no processo para a gente são justamente essas características de Clara mais valorizadas pelas damianitas, como a prática da oração, da penitência, sobretudo da pobreza evangélica, que é um traço muito forte da espiritualidade de Clara. No que concerne a Gulielma, a Gulielma que é a pessoa lá daquela fonte, onde tudo começou, quando eu contei para vocês que eu tive contato antes de começar o mestrado. As origens da Gulielma, elas são um pouco ainda discutidas, enfim, eu não vou entrar nisso agora, mas se alguém tiver curiosidade, depois eu falo. Mas, assim, o que se sabe mais ao certo é que ela teria chegado a Milão no ano de 1260, e se estabelecido em uma propriedade nos arredores da abadia de Chiaravalle, ou seja, da abadia cisterciense em Milão. Ela começou a conquistar fama de santidade ainda em vida e reuniu ali um grupo de seguidores assim, bastante heterogêneo. Então, dentre eles tinha Irmãs da Ordem dos Umiliati, que era uma ordem religiosa bastante forte em Milão,
monges, e tanto os monges quanto os leigos conversos da abadia cisterciense, né, de Chiaravallo. Ela morre ali em 1281, e o grupo de devotos, exceto os monges, né, todos os outros membros, eles acabaram sendo processados por heresia em 2 momentos, né, em 1296 e em 1300, né, que é quando foi instaurado esse processo que sobreviveu para a gente até hoje. No processo tem os registros das perguntas feitas pelos frades dominicanos, que eram os inquisidores, e das respostas dadas pelos devotos de Guglielmo, que foram chamados a testemunhar. Né? Nós destacamos na obra os elementos de santidade associados a ela, né, para além dos traços heréticos do culto, que é o que normalmente é o foco quando se trabalha com essa fonte. Por fim, temos Marguerite Porret, né, que tem recebido mais atenção em estudos recentes. Estima-se que ela tenha nascido por volta de 1250, em Valenciennes, no norte do que hoje a gente chama de França. Mas ainda há poucas informações historiográficas sobre ela. Né? Os autos do processo de Inquisição, pelo qual ela foi condenada, é um dos 3 documentos, né, que registram a sua existência, e contém os pareceres emitidos por teólogos da Universidade de Paris, que foram chamados pelo inquisidor Guilherme de Paris, a decidir se ela e um religioso que a acompanhava, chamado de Guillard de Cressonessac, se eles eram hereges. Né? Então, o destaque aqui é para o fato de que os teólogos desses trechos como argumento para sua condenação. Né? Até que trouxe como imagem das outras, eu trouxe representações das mulheres, mas assim, de Marguerite eu não encontrei nenhuma representação assim com uma imagem que tivesse uma grande referência. Aí achei interessante trazer esse folho do manuscrito ainda do século XIV. Então, falando um pouquinho, né, tendo apresentado as fontes, eu queria falar um pouquinho do escopo da pesquisa. Né? Esse título é provisório, né? Quando eu digo provisório, bem, assim, tudo pode mudar, né? Acho que a pesquisa está ainda em construção. E segundo, porque é o que consta lá desde o meu projeto de seleção, até hoje eu não mexi nele. Acho que é uma coisa, né, já que a gente está falando assim mais livremente, é uma coisa bem comum, né? A gente acaba pensando num título para o projeto de seleção que a gente tenha certeza que tenha todas as informações, né, para ficar bem claro para os membros da banca. Depois eu acho que seria interessante diminuir um pouco, mas hoje eu trouxe ainda assim pelo mesmo motivo, né, para mostrar para vocês todos os elementos que estão na pesquisa. Então, o título é Espiritualidade Feminina e os Limites da Institucionalização das Práticas e Crenças Religiosas no século XIII e início do XIV, um estudo comparado dos casos de Clara de Assis, Guglielmo de Milão, Marie d'Oigny e Marguerite Porret. Então, nós temos aí o recorte temático, né, um recorte temporal e 2 questões assim, teórico-metodológicas, né, que têm norteado a pesquisa já desde o mestrado, né, que é, por um lado, essa necessidade de compreender o feminino, e quando eu digo isso, num primeiro momento, assim, de forma bem solta, né, pensando de forma mais ampla como que o fato de essas personagens serem identificadas como mulheres impacta as suas trajetórias, né, de acordo com os relatos, e o outro elemento mais metodológico, que é a comparação. Né? Eu faço parte do programa de pós-graduação em História Comparada, então a comparação é o método de análise das fontes pelo qual a gente procura construir o conhecimento. Eu trouxe até um slide mais para o final, mostrando um pouco como que eu faço isso na prática, né? Como que eu tenho usado o método. Não sei se fica um pouco chato para quem é um público mais amplo, mas acho que pode ser interessante para quem está começando a pesquisa, para quem tem interesse em usar a comparação, né? Eu passo por isso depois bem rapidinho. Então, partindo desses 2 elementos, né, que são os estudos de gênero e o método comparativo, que eram coisas que eu já tinha mais ou menos definidas desde o mestrado, eu fui vendo todas essas outras palavras do título irem assim meio que ganhando vida própria. Né, ao longo da pesquisa, elas todas se tornaram questões nelas mesmas, né, acabaram suscitando aí alguns debates conceituais internos, né, enfim, debates, né, de mim comigo mesma enquanto fazia o trabalho. E é um pouco sobre esses conceitos que eu tenho me demorado um pouco na pesquisa agora, né? E aí eu trouxe um pouco para compartilhar com vocês. Os conceitos são o conceito de instituição, né? E das possibilidades de institucionalização, ou seja, de institucionalizar algo que então estava fora, né, dessa institucionalidade e quanto que isso é viável em cada caso e como que isso acontece em cada caso. Para esse conceito em particular, eu tenho me perguntado, né, acerca do caráter institucional das comunidades às quais as mulheres estavam vinculadas, quando estavam, né,
e sobre como se deu essa institucionalização. Uma outra pergunta que também surge é quais as instituições estavam envolvidas no caso de cada uma das mulheres e, principalmente, como era esse relacionamento com essas instituições. Eu vou deixar mais claro mais à frente, mas esse acaba sendo o meu principal foco na pesquisa, né, o relacionamento institucional. O segundo conceito é o de espiritualidade, né, de uma forma mais geral, e de uma espiritualidade classificada como feminina em particular, né? Com relação a isso, eu tenho tentado ver como a historiografia aborda a questão, tentado identificar as características apontadas por essa historiografia nos meus casos, né? E aí tomando consciência das presenças, das ausências, né? Embora isso não seja exatamente o eixo central da pesquisa. E, por fim, esse conceito de liderança, que foi uma espécie de conceito ao qual os outros foram meio que levando, né? Quer dizer, é da percepção sobre esse movimento de institucionalizar algo, no caso de institucionalizar a espiritualidade, que é feminina, né? Que a gente começa a caminhar para esse debate sobre o que eu estou chamando de liderança. Eu espero deixar isso mais claro um pouco mais à frente, mas a ideia é de conseguir definir o papel das 4 mulheres de acordo com os registros sobre elas, em meio às relações institucionais de poder nas quais elas e também as comunidades delas, né, estavam envolvidas. Tendo algumas dessas questões em mente, eu formulei a minha pergunta central, né, da pesquisa dessa forma: qual a relação entre o protagonismo religioso feminino e os limites entre ortodoxia e heresia na espiritualidade leiga do período, né? Parte dessa questão, né, por acreditar que há uma relação, e aqui eu não estou sendo, né, original, eu sempre enfatizo isso, é um pressuposto advindo dessa historiografia, né, de que entre como um determinado movimento se configura como ortodoxo ou herético, né, as marcas de gênero envolvidas na construção da liderança desse grupo influenciam, né, interferem. Então, eu quero mostrar que mulheres tinham um papel de liderança, né, na religiosa, mas avaliar como se davam as relações dessa liderança com diferentes atores, ou seja, como se dava a relação entre as autoridades dessas mulheres e outras autoridades. E aí entra o eixo, como eu falei para vocês, é o eixo central de comparação selecionado, que diz respeito a justamente essas relações institucionais intra e extra comunidade religiosa. E aí uma pergunta que cabe, né, tendo em vista a apresentação das fontes trabalhadas, os conceitos que eu tenho em mente nesse momento, e a questão central da pesquisa é por que essas 4 mulheres, né, por que essas 4 fontes? E esse porquê ele tem a ver com o desenvolvimento mesmo da pesquisa, né, como ela vem sendo feita desde o mestrado. Lá, como eu falei, eu trabalhei com a comparação entre os processos da Clara e da Guglielma, analisando aí elementos de santidade das duas, mas a análise acabou, não tanto na dissertação, mas assim, meu interesse, né, acabou assim, caminhando muito para a temática da vida religiosa feminina. E aí, durante a pesquisa, lendo sobre esse tema, eu observei que a historiografia ela tende sempre a apontar para o caso de um conjunto de relatos sobre experiências religiosas de mulheres que são identificadas, né, e aí vou falar aqui ainda de forma genérica, mais à frente eu vou retomar, são identificadas como beguinas. Tendo o caso dessas mulheres, né, das beguinas, como paradigmático, essa historiografia ela acaba abordando, né, em maior ou menor grau, a questão dos níveis de institucionalização da vida religiosa das mulheres, a comparação delas e das suas comunidades com outras comunidades mais bem definidas, como a comunidade cistercienses, premonstratenses, e não só a comparação, mas a relação também, né, entre elas. E a relação da ausência da estabilidade, né, ou seja, de uma vida não necessariamente religiosa no sentido de ter votos, né, com a aproximação de grupos heréticos e a adoção de desvios doutrinários. Ou seja, os temas abordados, né, no estudo sobre as beguinas eram, em grande medida, os mesmos que eu vinha abordando na minha pesquisa sobre as 2 mulheres na Península Itálica. Então, o objetivo foi um pouco esse, né, de levar a comparação realizada na dissertação para aquele debate, né, historiográfico já bem consolidado sobre mulheres religiosas no norte da Europa. Como eu mencionei, né, esse percurso historiográfico no qual eu acabei baseando as minhas reflexões, eu achei interessante trazer um pouco desse debate, né, apenas para situar, assim, se tiver pessoas que não têm maior contato com o tema ou que têm interesse, né, que possam procurar essas diferenças. A historiografia ela vai identificar
algo que ela chama, né, de forma bastante variada aí, mas que ela chama de modo geral de movimento religioso feminino, né, ou variações dessa expressão, que aparece uma série de trabalhos, basicamente desde o início do século XX, que vão ter algumas propostas, né, para isso que esses autores identificam como sendo um incremento, um aumento, né, nesse movimento de mulheres para a vida religiosa, né, essa ida das mulheres para a vida religiosa. E aí, assim, os recortes vão variar do século XI ou XIV, mas, assim, em geral, a maioria foca muito nos séculos XII e XIII, né. Essas propostas, elas vão, né, essas propostas historiográficas, essas tendências historiográficas, elas vão desde uma perspectiva mais materialista da história, né, dando como explicação para isso o fato de que havia menos oportunidade de casamento, menos, digamos, homens no mercado, né, e essas mulheres, então, sem condição de se sustentar, teriam sido meio que impelidas, né, para a vida religiosa, ou seja, para a busca de acolhimento junto às instituições religiosas, até perspectivas que focam mais na espiritualidade dessas mulheres, né? Que teria, então, um caráter particular atravessado pelo gênero. Ou seja, nessa segunda tendência, justifica dizer que dentro de um contexto, né, de surgimento de novas ordens religiosas, de crescimento geral pelo interesse, de crescimento geral pelo interesse na vida religiosa, havia um movimento que era particularmente feminino. Né? Alguns dos nomes que eu acho que vale a pena citar aqui, né, fazendo esse grande histórico, né, de trabalhos, em primeiro lugar, o Herbert Grundmann, né, que é o primeiro que vai fazer essa virada de chave com relação a essa perspectiva mais econômica e dizer, olha, isso não explica a totalidade do fenômeno, né? Muitas dessas mulheres eram filhas de famílias ricas, não precisavam de maridos, né, necessariamente que as sustentassem, inclusive os relatos mostram, né, como elas muitas vezes rejeitaram propostas de casamento e até se separaram dos maridos para seguir vida religiosa, como foi, né, o caso da própria Marie Degny, né? Então ele é o primeiro historiador que vai focar mais na questão mesmo religiosa, espiritual das mulheres. Um outro nome que é sempre lembrado nesse tipo de balanço historiográfico acaba sendo da Caroline Binnon, né, que vai não só dizer que houve um movimento feminino motivado por questões religiosas, como Grundmann, mas também que a espiritualidade mesmo, ou seja, as crenças e as práticas das mulheres nesse período eram muito particulares, muito próprias delas, né? Então, assim, ela vai argumentar que houve um tipo de espiritualidade desenvolvida por mulheres que envolvia, sobretudo, a relação com o corpo e com a alimentação, vistos aí como simbolicamente femininos, né? Então, quer dizer, era um conjunto de elementos que pode ser relacionado a um foco na corporeidade das mulheres, né? Que, dessa forma, aproxima as mulheres do sofrimento físico de Cristo, né? E essa aproximação, então, é que seria a base da autoridade espiritual dessas mulheres. Com essa perspectiva, a Binnon acaba abrindo aí um leque enorme de possibilidades de pesquisa, né? E acaba ampliando a atenção para todo um conjunto de trajetórias de mulheres que, nessa mesma perspectiva, tinham sido, assim, negligenciadas, né, pela história, enfim, por terem sido consideradas heréticas e, né, por serem heréticas não eram merecedoras de atenção, porque, às vezes, uma historiografia que estava muito preocupada com uma história religiosa mais institucional, ou por considerarem elas pouco relevantes no contexto em que elas viveram, enfim. Então, né, sintetizando um pouquinho, o Grundmann vai olhar para isso que foi identificado como um movimento de mulheres e vai dizer que era mesmo um movimento, era mesmo religioso e era mesmo feminino, né, ao invés de ser apenas só uma consequência da realidade material. A Binnon vai aprofundar isso, né, aprofundando as particularidades dessa espiritualidade propriamente feminina, e com isso multiplicando os exemplos e a variedade de experiências religiosas, mas ela não vai necessariamente romper com a ideia de que houve um movimento, né? Uma vez que ela enxergava que havia um conjunto de elementos que caracterizavam essa espiritualidade feminina. Hoje, nós já temos algumas outras perspectivas, né, que vão questionar aí, tanto a ideia de um movimento único e bem articulado, que permitiria, por exemplo, relacionar de maneira muito bem amarrada casos como o de Marie Degny com o de Clara, né, quanto aquela de uma espiritualidade feminina particular, baseada em um conjunto de elementos que seria comum a todas as experiências. Né? Dentre os autores que vão fazer essa crítica, está principalmente a Amy Hollywood, né, que aponta para a existência de diferentes correntes e contracorrentes, né, pelas quais essa dita espiritualidade feminina
se define tanto no período, né, quanto é definida pela historiografia. Ela também vai argumentar que há diferenças entre a espiritualidade feminina nos escritos dos homens sobre essas mulheres e nos escritos das próprias mulheres, né, considerando aí que esse período de florescimento dessa espiritualidade foi também um período de maior acesso das mulheres à escrita, né, mas isso é um tema riquíssimo que é para outras conversas. Relacionado a esse movimento religioso feminino, né? Às vezes, até equiparado a ele, nós temos, então, as beguinas, né? Antes de tudo, é importante lembrar que esse termo é um termo que tem bastante discussão a respeito, né, tanto das origens da palavra, né, a palavra associada a hereges albigenses, a espirituais franciscanos, a outras palavras da língua dos locais onde as beguinas foram identificadas, quanto discussão também sobre a grande quantidade de experiências religiosas que ele pode abarcar, né? Em grande medida, a gente vai entender como beguinas as mulheres leigas que viviam uma vida religiosa ou piedosa, sendo pela primeira vez identificadas no contexto, né, do que nós chamamos de Países Baixos, mas que vai sendo também aos poucos expandida e até sendo assimilada no sentido de comparada com outras experiências muito diversas, muito distantes no espaço, como o caso das próprias mulheres humiliate de Milão, né? É uma comparação que, inclusive, o próprio Jacques de Vitry vai fazer, né? O geógrafo da Marie Doigny. Quando a gente fala, né, dessa diversidade de experiências, é possível voltar lá, né, ao motivo pelo qual eu comecei a falar do movimento religioso feminino. Né, o que foi, né, o que foi esse objetivo de ver referências às beguinas enquanto eu estava lá estudando os casos da Clara e da Guglielma, né. Foi por isso que eu escolhi também, dentro desse novo contexto, experiências bastante diferentes, como são, né, o caso da Marie Doigny e da Marguerite Porete, que, como vocês viram, né, tiveram trajetórias bastante diferentes, mas são as duas colocadas, né, tanto nas palavras da época, das palavras usadas nas fontes, quanto pela historiografia, as duas são colocadas como pertencentes ao movimento das beguinas. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, uma das questões, né, que saem desse balanço historiográfico sobre o movimento religioso feminino, que vai caminhando no sentido de demonstrar uma multiplicidade, né, de experiências, de formas de vida religiosa, é pensar a possibilidade de um panorama dessas várias vivências. Né? E para fazer esse panorama, foi necessário selecionar um eixo que ligasse todos os casos, e esse eixo é justamente o das relações institucionais de poder, como eu falei um pouco antes. Então, esses autores mais recentes vão dizer que não dá para afirmar sempre, né, a autoridade espiritual das mulheres vinha exatamente de uma matriz de pensamento religioso baseada nesses elementos, né, nas visões, transes, mortificações corporais, jejuns, milagres eucarísticos, enfim, aquele conjunto da Bino. Então, se não só parte disso, de onde mais, né? E essas tendências historiográficas mais recentes, elas vão apontar para uma espécie de meio termo, assim, né, um ponto de equilíbrio entre fatores internos, digamos assim, né, a espiritualidade propriamente dita, e externos, né, o contexto mais institucional. E é justamente aí nesse ponto que eu tenho procurado me inserir, né. A partir daí, eu queria falar um pouquinho da minha proposta de análise, né, a ideia aqui foi voltar um pouco àquelas perguntas que eu apresentei anteriormente a respeito de como eram, né, as relações dessas mulheres e as suas comunidades com as instituições, né, com as quais elas interagiam, que é aí o meu eixo de comparação. Pensando nisso, a gente reuniu assim, um conjunto de ações, por assim dizer, né, que vão dar significado a essas relações. As ações que foram identificadas foram as ações de reconhecer, criticar, apoiar, controlar e reprimir. A identificação dessas ações, ela foi baseada na análise das fontes até esse momento, mas eu entendo que ela pode mudar, né, pode de repente incluir novas ações, ou mesmo até acabar vendo que o modelo não serve, né, para todos os casos, porque, como eu disse, a pesquisa ainda está em construção e eu ainda não fiz a totalidade da análise. Eu trouxe esse slide, como eu tinha falado antes, né, só para mostrar um pouquinho da parte mais metodológica mesmo. Né? Então, o quadro relaciona essas ações que eu falei para vocês às mulheres. E, então, nas células aí em branco, eu procuro mapear as instituições que os relatos vão apontando conforme, né, conforme, enfim, a gente vai fazendo a análise das fontes.
né? Então, aquelas ações, elas aparecem muitas vezes em caráter relacional, né? Como vocês podem ver, é reconhecida por, reconhece a, recebe apoio de, apoia a. Então, eu vou falar um pouquinho mais dessa questão relacional no próximo slide. Então, assim, né, por fim, eu queria apresentar algumas ideias iniciais, né, que essas comparações têm permitido fazer sobre a ideia de liderança religiosa feminina. Durante ainda a seleção, né, nós tínhamos estabelecido como uma premissa, né, que essas 4 mulheres elas tiveram suas memórias, né, enfim, os registros sobre elas construídos como figuras de liderança espiritual, né? E nós estávamos entendendo essa liderança e aí mesmo num esforço de construir um conceito próprio, né, como um papel de destaque ocupado por alguém que era não membro, né, que não era membro do corpo clerical e que desenvolveu um tipo de espiritualidade própria, né, vista por outros aí como ideal, né. E até esse momento, né, até a análise nesse momento, nós continuamos acreditando que enfim, as mulheres, as 4 mulheres, elas possuem essas características, né, relacionadas a essa definição inicial de liderança. Tendo sido, né, as suas ideias aceitas, legitimadas, difundidas ou não, né, ou aceitas, legitimadas e difundidas por algumas das autoridades com as quais elas dialogavam, né, e por outras não, de qualquer forma, os registros, naquilo que a gente pode avaliar até agora, eles colocam essas mulheres como pessoas que estavam propondo algo novo, né, e que essa novidade, ela era essencialmente um motivo de disputa, de negociação. Então, isso quer dizer que havia um diálogo entre elas e outros, para que aquilo que elas estavam propondo pudesse ser validado, né? Isso nos permite ver uma lógica, como eu adiantei um pouquinho, uma lógica relacional, ou seja, né, de interação entre as mulheres, ou as mulheres e suas comunidades, e as instituições ou autoridades com as quais elas interagiam com o objetivo de validar as suas propostas de práticas e crenças religiosas. E aí vai ser, a partir dessa interpretação, né, de autoridade como um valor referencial, que vão surgir perguntas que têm norteado as análises que nós estamos fazendo, né, como apresentamos mais cedo, né, perguntas que vão tentar dar conta de identificar aquelas ações que dão significado aos relacionamentos, que foram as ações que eu apresentei no slide lá dos quadros, né. Então, perguntas como apareciam ali: quem reconhece essas mulheres e a quem elas reconhecem, né? Há aí uma relação harmoniosa ou conflituosa, né? Como se dá o jogo entre as autoridades desempenhadas por essas mulheres e as autoridades às quais elas se reportam? Quais que elas enfrentam, autoridades, né? Quais autoridades elas enfrentam, com quais elas compartilham conhecimentos e crenças, com quais elas até conciliam ideias, né? Ou, por outro lado, de quais instituições dessas elas são vítimas. Esse conjunto de perguntas, né, foi que motivou a nossa proposta de análise até esse momento e a gente espera, né, ir caminhando para ver a que conclusões, né, que esse exercício vai nos permitir chegar, né. E aqui, mais por fim mesmo, né, trouxe uma pequena bibliografia, né, para as ideias mais gerais que eu trouxe aqui hoje. Procurei trazer mais a lista de obras que falam sobre as mulheres religiosas como um fenômeno mais geral, né, mas quem tiver interesse em obras mais específicas sobre os casos que eu trabalho, pode me pedir, né, mesmo dessa parte das mulheres religiosas tem muito material, né, é só um pequeno recorte. E, enfim, muito obrigada pela atenção, pela paciência de todos e todas, e muito obrigada às professoras Marta, Rose, Ana Paula, pela oportunidade.